Graça e paz, meus amigos, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa série de leitura da Carta aos Gálatas, né? Para você que está acompanhando, nós estamos no capítulo 2 e hoje iremos ler do versículo 6 até o versículo 10. Então, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 10. Uma boa leitura para você. Acompanhe aqui no visor e assim junto iremos crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler, capítulo 6. Quanto aos líderes, cuja a reputação não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo. Nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas ao gentio. Assim como Pedro tinha sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo ao gentio. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dado e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação ao gentio, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Então vamos, versículo por versículo, juntos, vamos ver o que Paulo escreveu nessa magnífica carta aos irmãos que se residia em Gálatas. Então olha o versículo 6, quanto aos líderes. Por que quanto aos líderes? Ele está falando assim, quanto aos líderes, que eram os líderes de Jerusalém, que era Pedro, Tiago e João, os líderes. Ele fala assim, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar naquilo que eu pregava. Ou seja, nós lembrando que na última linha, Paulo ele foi até Jerusalém e ele estava explicando aos irmãos as boas novas que ele estava levando ao gentio. Olha o versículo 2, eu vou colocar aí. Fui para lá, vamos, capítulo 1, 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação, reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com ele as boas novas que tenho anunciado ao gentio. Então Paulo foi até Jerusalém e ele começou a anunciar aos irmãos, aos líderes de Jerusalém, o que ele estava ensinando ao gentio, a forma que ele estava pregando ao gentio. E isso ele levou os irmãos para que os irmãos vissem que estava em conformidade com o evangelho. E eles apoiaram Paulo, eles falaram assim, Paulo, parabéns, você está correto. Agora nós vimos que de fato você é um apóstolo, tudo que você está ensinando ao gentio está certinho conforme o que Cristo ensinou. Ele foi aprovado pelos irmãos. Então agora olha o versículo 6. Quanto aos líderes, cujo a reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, ou seja, Paulo ali ele não estava constrangido porque estava do lado de apóstolo, líderes de Jerusalém, não. Paulo ele diz, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age de favoritismo. Paulo estava querendo ensinar, eles somos pessoas igual, eles erram, eu erro, eles é de carne, eu sou de carne, eles têm 2 braços, eu também tenho 2 braços. A reputação a propósito não faz diferença alguma perante a Deus, porque perante a Deus ele não vê, ele não age com favoritismo. Então ele continua, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Então conforme Paulo ele ia pregando
falando para eles o que Paulo estava ensinando aos gentios. Então Paulo estava ensinando, com os gentios eu estou ensinando isso, justificação, a obra de Cristo, a suficiência de Cristo, os benefícios de Cristo na cruz. E conforme os apóstolos, os líderes de Jerusalém que estavam ali naquela reunião ou naquele concílio, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Eles não tinham o que acrescentar, porque o que Paulo estava ensinando estava perfeito, estava de total acordo com a santa doutrina. Agora, olha o versículo 7. Ao contrário, viram que me havia sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas ao gentio. Assim como Pedro tinha sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Olha que interessante. Conforme eles foram vendo ali como Paulo ele explicava o jeito a qual ele estava pregando o evangelho, como Paulo foi convertido, como foi a conversão deles, eles ali no versículo 7 diz: ao contrário, no versículo 6 no final diz: nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. No versículo 7, ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios. Eles de fato viram que Paulo era um apóstolo. Eles reconheceram que havia sido confiada a responsabilidade de Paulo anunciar as boas novas aos gentios. Eles olharam e falaram um para o outro: de fato, esse homem foi visitado por Deus, por Cristo, e de fato foi confiado a ele levar o evangelho de Jesus aos gentios. Foi confiado para ele, de fato. E o texto continua. Ao contrário, viram que me havia sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pedro tinha responsabilidade até então aqui de anunciar o evangelho aos judeus. E eles viram que de fato para Paulo estava incumbido sobre ele a responsabilidade de anunciar o evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus. Olha o versículo 8. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo gentil. Então aqui Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Gálatas, ele fala assim, que lá na reunião, conforme ele ia explicando aos líderes a forma como ele estava pregando o evangelho ao gentil, os irmãos, os apóstolos, os líderes de Jerusalém reconheceu de fato que Paulo era responsável pelo gentil. E ele diz no versículo 8, pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo ao gentil. Ele está falando assim, irmãos de Gálatas, o mesmo Deus que atuou sobre Pedro é o mesmo Deus que atuou sobre mim quando eu estava aí ensinando a boa notícia a vocês. Olha o versículo 9. De fato, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Então aqui Paulo ele estava ganhando ele estava caindo sobre ele, né, um reconhecimento, se eu posso dizer assim. Talvez os irmãos de Gálatas, alguns irmãos não estavam botando fé no apostolado de Paulo. E lembrando que nas últimas aulas eles estavam até se desviando do caminho errado, porque por ouvir alguns irmãos que estavam trazendo uma notícia que parecia verdade,
mas era mentira. E muitos ali estavam até desconfiando do apóstolo Paulo. Esse homem aí deve não é apóstolo coisa nenhuma não. E Paulo aqui, ele escrevendo essa carta aos irmãos de Gálatas, ele diz no versículo 9, de fato, Tiago, Pedro e João, tido como colunas. Tiago, Pedro e João, tido como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Ou então eles estão dizendo assim, irmão, Paulo está dizendo assim, irmãos galatenses, Tiago, Pedro e João como coluna, como apóstolo coluna da igreja, eles reconheceram a graça que foi me dada. Eles reconheceram que eu sou apóstolo dos gentios. Paulo estava querendo dizer assim, vocês devem sim me respeitar, não me respeitar como um tirano, mas vocês devem reconhecer que eu sou um homem de Deus, que eu sou um apóstolo de Cristo. E ele diz, de fato, Tiago, Pedro e João, tido como coluna, eles reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Nós somos colaboradores dos apóstolos. E eu, em particularmente, apóstolo Paulo, sou um apóstolo. Então, Paulo aqui nós damos para perceber que ele está meio defendendo o seu apostolado. E para isso ele foi a Jerusalém e ele reuniu provas e ele trouxe para aquele povo, por intermédio dessa carta, e disse, veja, olha o que eu escrevi aí, os colunas reconheceram que eu sou apóstolo, eu sou um apóstolo. Muito interessante. Olha a continuação do texto. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação ao gentio, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Então eles meio fizeram um trato, se eu posso dizer assim, ali com Paulo. Paulo ele diz que eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação ao gentio, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Então Paulo ele diz, eles me aceitaram, eles viu de fato que eu sou um apóstolo, e eles como coluna da igreja reconheceram a graça que me foi dada, e eles nos incentivaram, eles nos pediram, eles nos encorajaram a dar continuidade à pregação aos gentios. Então Pedro, Tiago e João falou assim, Paulo, nós te pedimos, te encorajamos, te incentivamos a você, Paulo, continuar a dar continuidade à pregação ao gentio, enquanto nós prosseguimos no trabalho com os judeus. Então era mais ou menos assim, Paulo era responsável pelo gentio, enquanto os líderes ali de Jerusalém iriam continuar no trabalho com o gentio. Mas eles fizeram uma sugestão a Paulo. E Paulo comunicou essa sugestão na sua carta, e ele comunicou para os irmãos de Galatenses. Ele diz, olha no versículo 10, a sua única sugestão, a única coisa que ele nos pediram, a única sugestão que eles deram a nós foi que continuássemos a ajudar os pobres. A única coisa que eles pediram. Paulo, o seu trabalho é continuar a levar a boa notícia ao gentio. Mas nós pedimos para você uma coisinha, que você continue a ajudar o pobre. Aí Paulo ele termina o versículo 5 com essa frase, o que sempre fiz com dedicação. Então eles pediram para que Paulo continuasse a ajudar os pobres, coisa que Paulo sempre fez com dedicação. Então aqui nós terminamos essa leitura de hoje, uma leitura incrível, e conforme o andar da leitura,
tudo vai ficando mais claro e nós vamos entendendo a carta melhor. E assim, meus irmãos, isso trará um grande benefício para a nossa vida espiritual, tá bom? Que Deus nos abençoa. Então hoje aprendemos uma coisa muito importante. Aprendemos que Paulo foi a sua segunda vez a Jerusalém. Ali ele se reuniu com os irmãos e ele contou o trabalho que ele estava fazendo com o povo gentil, e conforme os líderes iam ouvindo, os líderes iam testificando, e vendo que de fato Paulo estava sendo inspirado por Deus, que de fato havia caído sobre Paulo a responsabilidade de levar o evangelho ao gentil, e eles falaram assim, ó, Paulo, continue levando o evangelho ao gentil, enquanto nós continuaremos a trabalhar com os irmãos judeus por aqui. Aí eles fizeram uma sugestão ao Paulo, falou, ó, nós pedimos a vocês, Paulo, que vocês continuem a ajudar os pobres. Coisa que Paulo sempre fez. Então assim terminamos a leitura, até a próxima leitura, tá bom? E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, tá bom? Que Deus os abençoe. Amém.